qual que é a análise que tu faz do governo Lula até aqui, especialmente no contexto internacional? A gente está falando aí, por exemplo, de esse lance que a gente deu uma pincelada aqui do Trump com a taxação e com a maneira como ele olha para cá também. Como é que a gente tem lidado com isso? O Lula, de fato, ele sai fortalecido disso que está acontecendo, na tua opinião? Olha, o Lula, ele... Vou fazer um desenho... Eu tô meio prolixo, Igor. Me corre assim. Você tá falando muito, fica fazendo digressão. Não, relaxa. É que assim, relaxa. o Lula... Eu que tô entrando numa aqui de porra de... Cara, tem umas paradas que tu fala que eu anoto, tem outras que eu falo logo, e aí depois eu tenho que voltar pro que tu tava falando. Tá, vai lá. Esse assunto é legal. O Lula, ele faz parte de uma tradição anti-americana e terceiro-mundista, que faz parte de toda a esquerda da América Latina. Essa ideia de união do sul global contra o ocidente, tá? Isso tá na gênese do PT, tá na gênese das esquerdas, tá? Isso faz parte deles e é natural. Beleza, quando o Lula vira presidente em 2003, assume e tal, vem aquele boom das commodities, o mundo começa a falar dos tais BRICS, no começo da BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, depois vem a África do Sul. Só que, assim, o lance dos BRICS é tudo muito solto. A China é a China. A China foi o país que mais cresceu, mais gerou classe média no mundo. A China é um fabricão cheio de escravos. Aqui, a China é super inteligente, capital humano de altíssima qualidade, formando engenheiro demais. 5G, carro elétrico, celular, eles já estão na fronteira do conhecimento em várias áreas. Tem uma capacidade de investimento gigantesca. A poupança dos chineses é inigualável. Fica todo mundo o tempo todo prevendo, a China vai quebrar. Eu tô ouvindo que a China vai quebrar desde 2005. Não quebrou. Se entende como uma força geopolítica e está fazendo uma política de, vamos dizer, angariar aliados através de investimentos em vários lugares do mundo. Então, o que a gente chama de BRICS, no geral, é o interesse chinês. O interesse chinês é convergente com o russo, muitas vezes, com o indiano, muitas vezes não. A Índia também ela gera um balanço de poder por ser vizinha da China, por ter bomba atômica, por ter uma população hoje maior que a da China, por estar crescendo hoje mais do que a China. Tá? A Índia cresce mais do que a China. E cada um tem o seu interesse. A Índia pertence aos BRICS, mas a Índia segue a estratégia da Índia. A Índia é uma grande aliada americana, em muitos termos também. Tem aliança com a Austrália, tem os problemas dela com o Paquistão. A China, às vezes, né, joga ali com o Paquistão. Ou seja, amigas e rivais. Tinha aquele... não sei se era uma novela. Amigas e rivais. E o Brasil parece... O Lula, no caso, por conta dessa ideologia, acho que anti-americana, por conta desse fanatismo meio terceiro-mundista, acho que ele foi o único que achou que os BRICS são tipo um super plano de defender os fracos e oprimidos do mundo. E o Lula sempre teve essa perspectiva política que talvez agradasse a China, porque ele ficava provocando, né, vamos dizer, aliados americanos ou os próprios Estados Unidos. E nesse novo mandato, muito na crença também que ele era o Lula que deixou o mandato em 2010, que o Obama ficou he's my man, não sei o quê. Ele achou que, vou voltar aqui, o mundo tá me achando super legal. E o mundo só não acha ele legal. O mundo meio cansou do Lula, um produto velho de uma outra época. Então o Lula chegou, galera, o Lula voltou, olha só, vou falar aqui, ó, a Ucrânia, não sei o quê, sugeriu um negócio pra Rússia, a Europa que adorava ele. O Lula era amado pela Europa até 2010, a galera da Europa. Aí se mete no conflito com Israel, aí vai falar do Irã, aí vai falar da desdolarização da economia. E se olhar direito, a China não tá falando nada disso. O Lavrov falou, e essa história de desdolarização de vocês aí do BRICS, ele... Não, a gente não tá falando de nada disso, não. Acho que é o Lula que tá falando. E o Lula começou a adotar essa postura que dá algum protagonismo geopolítico pra ele e que tem a ver talvez com as piras ideológicas ali da esquerda, mas que colocaram o Brasil numa posição muito complicada, porque o Brasil, ele está no quintal americano. O Brasil, tinha gente falando, os Estados Unidos vão cortar até o GPS, mas o Brasil está inserido no mundo americano e num sistema de valores democráticos, tal, profundo americano, pós-45. Com um governante, que é o Trump, que é um cachorrão que quer mudar essa ordem global só para beneficiar os Estados Unidos, é como se eles falaram, acabou o game que eu vou só amiguinho de todo mundo, vou fazer uns acordos caracu em nome da ordem geral que eu me beneficiava sozinho. Agora eu tenho um rival, agora eu tenho que ter meus aliados, agora eu tenho que me beneficiar, eu tenho que manter os estados, por exemplo, Pensilvânia, tal, que o eleitor votou em mim porque quer emprego industrial, e esse emprego industrial depende eventualmente de eu proteger esse cara, pra eu garantir não necessariamente minha reeleição como Trump, mas um sucessor. Então, eu vou mudar o jogo aqui. E o Brasil, ele tava fraco para fazer qualquer enfrentamento com o Trump. Com a China, mais fraco ainda. O Brasil tem que ficar exportando tudo pra China. A industrialização da China, ela acontece no momento que o Brasil também se desindustrializa. E aí o Brasil tá como no jogo?
como o trouxa que ficou arrumando briga por aí, que é o Lula, dando... Né, vou dar recado pra tudo, como se a gente tivesse condição de dar recado político pra alguém. A Ucrânia faz isso. Cala a boca, Lula. O Lula quer dar dicas de negociação pra Ucrânia, numa crise super complexa, sendo que ele mesmo não consegue negociar com o próprio Congresso. Então, que dica ele tem pra dar? E aí ele se expôs com os Estados Unidos no momento que ele sabia, porque, pô, o Itamaraty inteiro sabe que o Trump ia entrar e ia fazer essa reorganização. A primeira coisa que ele faz é falou que ia taxar o mundo logo no começo do mandato. Que tal se o Lula tirasse o pé desse papel de doidinho do BRICS? Se ele tirasse o pé, se ele conversasse direito e tal, mas ele não fez isso. Ele ficou acelerando. E ao mesmo tempo, se o Trump firma certas posições e obriga o Lula a ter que, por exemplo, se indispor com a China, e aí? Como é que a gente fica? O Lula simplesmente saiu tomando posições estúpidas em termos internacionais que nos colocaram numa posição de fragilidade extrema. E é tudo culpa do Lula. É tudo muito culpa do Lula. E o cara ainda é rabudo, que ele tá se beneficiando dessa coisa de Estados Unidos versus os americanos, o Trump não gosta da nós, essa coisa. Mas, pô, a gente tá numa situação horrorosa. A gente não tem muito como brigar com os Estados Unidos. Ninguém vai comprar, vamos comprar uma solidariedade terceiro-mundista com o Brasil aqui. Não comprou muita solidariedade, não. E aí? Sabe? O que ele vai fazer? Eu não sei exatamente qual é o grande plano dele. Não acho que, por exemplo, a China vai absorver uma parte importante desses produtos que o Brasil fazia para os Estados Unidos, especialmente os industrializados, porque são encomendas que a gente tinha de vários setores. A Embraer tinha encomendas de avião. E aí, como é que fica? A parte de piscicultura. O peixe apodrece, o peixe congelado. Vai fazer o que com o peixe? E a carne, os pedidos todos, os contratos inteiros. É uma loucura. Não que o Trump vai manter isso até o fim, mas o Lula não tem condição de dobrar a aposta. Tanto que ele já até tirou um pouco o pé. Então, o que nós vamos fazer? Eu não sei. O que mostrou essa crise é a lógica do Brasil perante o mundo é uma lógica que não faz sentido. É o Lula com uma mentalidade daquele Brasil que estava crescendo em 2005, 2006, 2007, achando que virou protagonista. Não virou. Então, como você pode projetar poder pro mundo se você não projeta poder para dentro de casa? Então, se a gente olha para dentro, a gente não é competitivo, a gente está com as contas públicas quebradas, boa parte da população vive sob o jugo do crime organizado, o Brasil as pessoas perde credibilidade, a gente tanto não projeta poder que as pessoas mais vão embora do que outras pessoas vêm morar no Brasil, ou seja, a gente está perdendo a juventude do Brasil, isso é sintoma de um país que perdeu energia, as pessoas estão ficando velhas e não enriqueceram, tem rota de tráfico, a fronteira está desprotegida, ou seja, o Brasil não projeta poder para dentro. Se não projeta poder para dentro, desde quando você vai ter direito de querer projetar para fora? Como é que eu posso querer me intrometer na guerra da Ucrânia ou falar que eu vou mediar alguma coisa de Palestina e Israel, sendo que eu não consigo mediar, sei lá, uma briga da polícia do Rio com o complexo de Israel, lá no Rio? Você não consegue mediar uma merda aqui, se ela consegue mediar com os caras. Então é uma visão muito maluca que o Lula tem. A gente só vai projetar poder para fora se a gente projetar primeiro poder para dentro, depois poder para os nossos vizinhos. A gente tem que ser muito poderoso na América do Sul e aí a gente pode... Mas isso vai demorar muito tempo. Hoje, cara, o que deu? Nós somos uns merdas no jogo. A gente virou uns merdas no tabuleiro. E é uma vergonha, muito triste. A gente não deveria ser uns merdas. A gente não nasceu pra ser uns merdas. A gente não tem, vamos dizer, direito de ser um merda. Porque a gente administra muito território. É um território muito grande, posicionado de maneira interessante pro futuro geopolítico do mundo. Assim, é muito território, muita oportunidade na mão de um Estado muito fraco. Esse mundo que tá pintando novo é um mundo estranho. Aquela ordem liberal que a gente tinha assim, pós-Segunda Guerra Mundial, sabe? Nos Estados Unidos, como meio que o xerifão do mundo, do lado tinha a União Soviética, ela caiu. Olha, existem as regras internacionais, regras de financiamento, FMI, Banco Mundial. Meio que isso aqui tá virando um bang-bang geral. Porque agora tem a China, os Estados Unidos vai se reorganizar. Até a Europa sobe a porrada deles. E a gente, no meio dessa briga, todo fraquinho, sem dinheiro, sem forças armadas, sem infraestrutura, com a população pobre. Cara, a gente é o trouxa na festa. A gente é o trouxa. Coisas das mais diversas podem acontecer para um Estado fraco como o nosso. Se a gente quiser continuar como país nos próximos 100 anos, a gente vai ter que rever tudo. Senão, cara, alguém vai comer nosso toco. Vamos botar aqui um termo mais... Alguém vai. O mundo não vai ser bonzinho com a gente. A China, ela consegue fazer tudo isso com a clareza que faz... muito provavelmente por conta da maneira como funciona o sistema político lá, né? Então, assim, apesar de eles falam que a China é uma democracia, de certa forma, com um partido único que a galera em geral vota nesse partido. E
Então, assim, tem uma ideia muito clara de onde eles querem estar daqui a muito tempo, porque eles sabem exatamente quem vai estar no poder daqui a muito tempo, né? O que não é real para um sistema como o nosso aqui, né? Existe alguma maneira da gente olhar para lá, na tua opinião, e não espelhar, mas fazer uma versão brasileira das coisas que funcionam na China? Igor, essa pergunta é bem boa. Porque, primeiro, assim, de fato, o tempo corre diferente para os chineses. Até porque eles são, vamos uma nação milenar, eles já existem há muito tempo. Então, assim, a China não é a maior economia do mundo. Sim, foi um interregno aí de 100 e poucos anos. Isso é um período, é um nada histórico para um... Né, tem 5.000 anos de cultura, história. Assim, é realmente milenar. Então, o tempo passa diferente. Então, os movimentos, por exemplo, com o Trump. O Trump é um cara que tem um mandato de 4 anos. Ele precisa fazer várias coisas rápidas em 4 anos. Você vê o Trump todo atabalhoado. Vou taxar, vou brigar, não vou taxar mais. E o Xi Jinping fica parado, ele joga parado. Porque o horizonte do Xi Jinping, de tempo, as ações se movem, né, de uma maneira bem mais lenta. E eles têm tempo. E o sistema político reflete isso. É um sistema, vamos dizer, a China sempre teve essa cultura da burocracia interna, uma burocracia meritocrática, provas, tipo vestibulares e concursos, vamos dizer assim, para a formação desses mandarins deles. Isso sempre houve. Então, em certa medida, o comunismo chinês virou também um reflexo desse sistema burocrático pré-Mao Tse-tung. E aí a tecnologia os beneficiou, porque ela ajuda na gestão. Eles têm um sistema de metas e muito arrojado também para a formação de quadros políticos nas províncias, para crescerem esses quadros e disputarem as posições dentro do partido. Então isso é uma coisa que acontece lá. Eles souberam, nesse processo de industrialização que eles tiveram do Deng Xiaoping para cá, eles souberam evitar que as cidades deles fossem destruídas como as nossas foram. Teve um planejamento urbano cruel em grande medida, algumas vezes sim, mas hoje você tem grandes cidades chinesas, vamos dizer, cidades boas, muito populosas, mas boas, urbanizadas, industrializadas, souberam investir em infraestrutura. Tem um texto que rodou por aí do Xi Jinping comentando de países latino-americanos que resolveram ele quase usa, eu não sei se ele chega a usar o termo vagabundagem, uma tradução livre ali. Tipo, países latino-americanos ficaram dando muito auxílio, muito vagabundagem, diminuíram a capacidade de investimento e agora estão lascados. Nós não podemos fazer isso. A China preservou a capacidade de investimento do Estado chinês e vamos dizer, sempre valorizou muito a ideia de poupança. O chinês poupa, e essa poupança é reinvestida na própria economia. Então, eles têm muitas vantagens. As vantagens que eles têm nessa organização, ela é muito grande. Defensores da democracia, da ideia de mercado livre, vão falar, olha, mas não tem um potencial de inovação que o Ocidente tem, que a América tem, e que a própria troca de poder, a competição que a democracia permite, tenha. Mas eles podem retrucar, tipo, mas a gente nunca precisou disso, né? Essa ideia de democracia que vocês aí têm no Ocidente é um negócio de vocês, é um regime de vocês aí, tinha aqueles gregos que usaram. Tá, talvez a gente não precise nos submeter a algo que faça parte da sua cultura política. Então tem dessas coisas, meritocracia e um sistema de crescimento de quadros políticos baseados no desempenho provincial, né? A gente pode falar dos nossos municípios e estados. É uma coisa que eu falei com você hoje aqui no começo do podcast, tipo, a gente trocar a lógica de o voto, o seu sistema de incentivo, para o desempenho do gestor público, o seu sistema de incentivo. Isso é uma coisa que a gente pode trazer deles, planos de longo prazo, foco na poupança e a ideia de uma construção de uma sociedade baseada em confiança. Outra coisa que eles têm é a ideia de investimento em infraestrutura muito grande, investimento em tecnologia colossal, tecnologia proprietária, né? Então, tinha aquela coisa, os chineses estão sempre roubando tecnologia dos outros. Não sei se foi só roubando ou se foi também pesquisando, porque eles investem em pesquisa. Eles têm material humano de alta qualidade, gente muito inteligente. Fato é que eles estão produzindo a própria tecnologia. A ideia de comprei uma bugiganga chinesa, hoje é risível falar isso. Você pode falar, comprei uma bugiganga vietnamita, uma bugiganga de Bangladesh, indiana. Agora, a China Você pode até comprar uma bugiganga chinesa, mas isso não quer dizer que eles não tenham coisas lá de alta qualidade. Altíssima qualidade. Cara, os carros chineses disputam com o Elon Musk concretamente. Sim. As marcas chinesas de carro vão destruir as marcas tradicionais que a gente conhece. Talvez em 10 anos a gente nem vai lembrar mais de certas marcas europeias que simplesmente perderam essa corrida. Eles 5G, celulares, eletrônicos, viagem para o espaço, eles estão nesse game.
né? E eles têm uma coisa que é uma negação, talvez, dos preceitos da ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, que é assim, eles vão sair fazendo parceria sem nenhum tipo de critério democrático e respeito dos direitos humanos com qualquer um que tope ser parceiro deles. Ah, sei lá, você está num país africano, você é um ditador e tal, tudo bem. Você vai pagar aí o investimento que eu estou fazendo aqui e tal, eu vou montar uma estrada para você, eu vou montar tal coisa, eu vou escoar essa produção aqui, beleza? Estou trazendo uns chineses para trabalhar junto. É isso, cara, só não quebra aqui o pacto aqui. Beleza. E a China a China é dita como um parceiro mais fácil do que um país ocidental que é tão, como é dizer, voraz, só que é cheio de um papinho bonito. É tipo a França, né? A França tá sempre com um papinho bonito, mas você vai ver a relação da França com os países africanos é voraz, sabe? Então a China é mais, talvez, papo reto, né? E isso facilita a construção. Então ela vai ser parceira da Rússia, ela vai ser parceira da Venezuela, ela vai ser parceira do Irã, ela vai ser parceira de quem quiser ser parceiro dela, e ela vai... Ela imagina, com esse projeto da Rota da Seda, investir nos países e o mundo ser uma espécie de um hub que o eixo é chinês. Né? O eixo produtivo, especialmente desse terceiro mundo, que a boa parte da população do mundo vai estar Ásia, África. Eles comandariam esse novo mundo. Então, temos que aprender boa parte dessas coisas com eles para a gente exercer poder para dentro. E depois, para a própria América. Quem tinha que fazer investimento em infraestrutura nos próximos 15 anos na América do Sul era o Brasil liderar, junto com os outros países da América do Sul. A gente quer fazer essa ferrovia para ligar o Pacífico com o Atlântico? Pô, vamos fazer a gente. Precisa ser a China. Pô, a gente não consegue fazer ferrovia. Ferrovias ingleses, os americanos do século XIX. Parece que é uma tecnologia incrível. Pô, cara, fazer uma ferrovia. Sério? Pô, uma porra de uma ferrovia, cara. É um troço pra passar um trem, não é um foguete. E a gente, não, acho que a China vai fazer uma ferrovia. Porto. Pô, puta que pariu, sabe? A gente tem que conseguir fazer isso. Então, se a gente ficar forte internamente, a gente projeta poder ao redor. E aí a gente vai ser uma força relativa perante o mundo. Uma força interessante. Talvez de criar marcas. O Brasil é um país muito bem quisto. A imagem do brasileiro na África, na Índia, Oriente Médio, na Ásia. O Brasil, nesse sul global, ele é um país bem... O Brasil é um país... sedutor nesse sentido. Só que não existia uma marca nossa que se projeta pro resto do mundo. Ah, tem Havaianas. Só Havaianas. Só Havaianas. É a única. TV Globo, talvez. Lá em África, É. Portugal também. Tá bom. Tiquinho. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.